Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 20 de dezembro, a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas 1, do 26 até o 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos mais uma vez a passagem da anunciação do arcanjo Gabriel a Maria. Também aqui nós temos uma parte da oração da Ave Maria, a ave plena da graça. O Senhor, está contigo. A questão aqui é o seguinte: existe também as traduções bíblicas para nós brasileiros, elas não são tão eficientes assim. A tradução certa é plena, como a gente reza em latim, né? Gratia plena na Ave Maria. Maria plena da graça. Por que plena? Porque ela derrama constantemente a graça de Deus. Não a graça dela, mas a graça de Deus. Vocês estão entendendo? Maria é aquela que é plena de graça. É como se fosse uma cachoeira que transborda a graça de Deus. Porque vamos citar um exemplo, quando nós temos um copo cheio d'água, ele está cheio. Entenderam? Cheio. Agora, quando ele está pleno, a água continua a transbordar. Então, Maria é aquela que transborda continuamente a graça de Deus. Olha que coisa bela. Pois bem, é isso que nós temos aqui então, a anunciação daquela que é plena da graça de Deus. Por um sim de Eva, que era uma mulher escolhida e também foi visitada por um anjo caído, um anjo do mal. Olha para vocês entenderem bem o contexto. Depois que a gente fala de teologia, nós não vemos um protestante pregar sobre isso nunca, tá? Não vemos, eles não falam isso jamais. Eva foi visitada por um anjo caído, e ela disse sim a esse anjo, entenderam? E aí o pecado entra no mundo pelas mãos de uma mulher. Até por isso que Deus diz a ela:
colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. Você pisará na cabeça da serpente, a serpente te morderá o calcanhar. Ou seja, por isso que Maria pisa na cabeça da serpente. Por quê? Maria é a mulher dessa profecia de Gênesis 3, de Eva. E aqui nós temos aquela que Deus encontra graça, que é Maria, Maria a plena de graça, e Maria diz sim a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retira-se. Ou seja, pelo sim de Eva, o pecado entra no mundo, e pelo sim de Maria, a salvação entra no mundo. Por isso que Maria é honrada nos altares, e por isso que Maria, depois de Deus, ela é a pessoa mais honrada na igreja. Não é deusa, jamais. Nunca colocaremos alguém no lugar de Deus, mas Maria é a maior mulher e a pessoa mais importante depois de Jesus que já pisou nessa terra. Santíssima, Santíssima, Deus a preservou do pecado original. Santana, São Joaquim, seus pais foram santos também. Ou seja, Maria, ela é santidade pura, obediência a Deus. Quando nós lemos o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Grimond de Montfort, o que São Luís vai dizer? Que Maria é obediente, mas tão obediente a Deus, que a própria vontade dela é como se fosse a vontade de Deus, porque Maria é aquela que é obediente e fiel até o fim. Só que eu não quero dizer nem no contexto católico, né? Falei de São Luís Grimond de Montfort, né? Não quero nem falar do contexto católico, mas do contexto teológico. Nós não vemos um protestante pregar isso sobre Nossa Senhora. Por quê? Talvez por uma teologia fraca? Sim, pode ser. Mas porque eles não querem falar a verdade nesse ponto. Tá? Então, aqui nós temos a verdade. Por um sim de uma mulher que foi visitada por um anjo, o pecado entra no mundo. E pelo sim de outra mulher, a agraciada, a plena da graça, a salvação entra no mundo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do teu coração. Desculpe, eu estou gravando de improviso, está chovendo muito. E provavelmente vocês devem estar escutando um pouquinho do barulho da chuva. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida.